imitadores como eu sou de Cristo. Paulo também escreveu para a igreja que estava em Éfeso, no capítulo 5, verso 1, a seguinte palavra: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Vou repetir: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Amém? Então, são dois textos que nos chamam muito a atenção. Quem foi o apóstolo Paulo? Sabe qual era a vida do apóstolo antes dele se tornar um cristão. Ele era um homem bem religioso, muito mesmo, tão zeloso, chegou ao ponto na época da perseguição da igreja, ele ter que perseguir muitos cristãos e até mesmo consentir na morte de muitos, inclusive de Estevão, do apóstolo Estevão. Mas louvado seja Deus, que hoje, nós o chamamos de o irmão Paulo, nosso irmão Paulo, que já está, com o Senhor. Ele se converteu. Irmãos, por várias vezes ele escreveu, tanto em Atos dos Apóstolos, como até mesmo em outras cartas, falando a respeito de como ele era, de quem era o apóstolo Paulo. Antigamente, antes de se chamar Paulo, se chamava Saulo, Então, quem era Saulo? Quem era o apóstolo Paulo? Então, nós vimos a história do apóstolo sendo contada por ele mesmo, nas epístolas ou no livro de Atos dos Apóstolos, quando o evangelista Lucas escreve esse livro e registra também, Atos de Paulo, as ações de Paulo, e Paulo em algumas ocasiões, refutando alguns questionadores, algumas pessoas que se levantavam contra a sua vida e defendendo o seu apostolado. E nesta noite, irmãos, mais uma vez, o Senhor nos chama a atenção a respeito deste tema, cujo qual nós podemos denominar como viver no Espírito e não na carne. Amém? Eu vou repetir: viver no Espírito Santo e não na carne. Quando a Bíblia fala da carne, ela está querendo dizer para nós a respeito da nossa natureza humana. Amém? Então, a nossa natureza humana. Então, meus amados irmãos, hoje, mais uma vez, somos convidados pelo Senhor a entrar neste mesmo Espírito, a continuar nele, irmãos. Vocês prestaram atenção nas letras dos louvores que nós acabamos de louvar? Nós pedimos para Deus, no último louvor agora, para Deus nos encher. Enche-nos, Deus. Enche-me, enche-me, enche-me. E encher do quê? Amém? Enche-nos até transbordar. A gente também louvou um outro, entoamos aqui um outro louvor, cujo título dele é Santo Espírito, dizendo para ele que ele é bem-vindo aqui, amém? E esse deve ser o nosso desejo todos os dias, de que o Espírito Santo possa estar repousado dentro de nós, amém? Porque a partir do momento, irmãos, que nós damos lugar para a nossa carne, para a nossa natureza pecaminosa, que nós já nascemos com ela, que herdamos essa natureza pecaminosa, o Espírito Santo sai da gente, e o nosso corpo é templo de Deus, é templo, é um habitat do Espírito Santo, e Deus não vai permitir que um templo todo sujo, seja habitado pelo Espírito Santo dele. Não tem como, não há lugar para duas pessoas. Ou a nossa natureza pecaminosa predomina a nossa vida, ou o Espírito Santo. Então, qual é o caminho que você quer escolher para a sua vida? Nós queremos o quê? O Espírito Santo, sim ou não? Então o Espírito Santo vai nos ajudar a viver, irmãos, neste mundo cheio de pecado, a vencer, sim, as lutas, as tribulações. É o Espírito Santo que precisa, irmãos, dirigir a minha e a sua vida. Por isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Gálatas, Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. Glória a Deus. Vou ler alguns versículos. Gálatas, capítulo de número 5, versículo 16 ao 26. 10 versículos apenas, irmãos, que a gente vai refletir aqui muita coisa para a nossa vida, que vai abençoar a minha e a tua vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então hoje nós viemos aqui, estamos ouvindo uma palavra que vai falar a respeito
e vai nos aconselhar, nos ensinar a viver no Espírito e não na carne. Amém? Porque é difícil, irmãos, andar sozinho nessa vida é difícil. Por mais que a gente tenha um companheiro, uma companheira, ou seja, o teu esposo, a sua esposa, tá certo? Nós estamos como que andando sozinhos. Se não for a presença de Deus na nossa vida, a gente não pode fazer nada, né? Então, Gálatas capítulo 5, versículos de número 16 ao 26, vai estar escrito a seguinte palavra: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês, e não obedeçam aos desejos da carne. Em outra versão vai estar da natureza humana. Vou repetir o versículo para a introdução. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês, e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Louvado e exaltado seja Deus. Aleluia. Versículo 16, Gálatas 5:16. Acharam? Gálatas 5:16 disse essa palavra. O que nós podemos tirar de aplicação dessa palavra, começando desde já, irmãos? A palavra de Deus, Paulo sendo usado por Deus para aquela igreja, escrevendo esta carta, está sendo muito claro. Vocês devem fazer o seguinte: o que eu quero que vocês façam, o desejo que pediu para que aquela igreja fizesse era o seguinte: deixem que o Espírito Santo de Deus dirija a vida de vocês. Amém? Tem noção do que é ser dirigido pelo Espírito Santo, irmãos? A gente muitas vezes não tem essa noção, e daqui a pouquinho a gente vai compreender melhor o que Paulo estava querendo dizer para aquela igreja, e o que esta palavra tem a ver com a gente hoje. Porque nós, muitas das vezes, queremos nós mesmos tomar a direção da nossa vida e achar que nós é que temos a habilitação total, né? A permissão para dirigir total na nossa vida. Mas nós que nascemos de novo, nascemos para Deus, vivemos para Cristo. O irmão leu aqui um texto em João capítulo 3, verso 12 em diante, não foi isso? Verso 12 em diante, aquela conversa que Jesus teve, ou que Nicodemos teve com Jesus, o que é preciso fazer para nascer de novo? E Jesus fala claramente a respeito desse assunto. Então, irmãos, nós todos que estamos aqui, pelo que eu conheço os irmãos, já conhecem, já sabem quem é Jesus. Agora cada um prestará conta de si a Deus. Como está sendo dirigida a sua vida? Por você mesmo ou por Deus? Quando digo Deus, estou me referindo ao Espírito Santo, que é Deus. Versículo de número 17 diz o seguinte: porque o que a nossa natureza quer é contra o que o Espírito quer. Olha só o que Paulo está dizendo. Eu vou fazendo umas pausas rápidas aqui e vou comentando com a igreja. Por que Paulo vai dizer isso para aquela igreja? E por que esta palavra está vindo de encontro, irmão, para nós hoje? Porque a gente está achando que nós podemos ainda dirigir as nossas próprias vidas, ou seja, fazer o que queremos. Não é mais desse jeito, irmãos. Nós não podemos mais fazer o que a gente quer. Podemos sim, temos liberdade em Cristo. Paulo disse, ele poderia fazer tudo que ele quisesse, mas nem tudo convinha a ele. Por quê? Paulo agora se deixou dominar pelo Espírito Santo de Deus. Agora Paulo vive para Deus. Quem dirige a vida do apóstolo é o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, de todas as tribulações que Paulo passou, as adversidades, os problemas, as perseguições, as lutas, que ajudou Paulo a vencer foi o Espírito Santo, que ajudou Paulo a passar por todas as dificuldades que ele passou. Você acha que ele só teve dificuldade porque ele pregava o Evangelho? Paulo trabalhava também como eu e você. Paulo tinha ofício, Paulo tinha família. Você acha que ele passava todo o tempo
dentro de um templo. Não, Paulo vivia, comia, bebia, dormia, acordava, tinha uma vida social como a minha e a tua. Mas o que ajudou o apóstolo a vencer os seus problemas? E o que pode nos ajudar a continuar vencendo as nossas adversidades, as perseguições, os nossos problemas, nossas lutas? É o Espírito Santo de Deus. Então, para que isso aconteça, nós devemos ter essa compreensão da palavra, saber que o Espírito Santo é uma pessoa. Nós não podemos ver, nós podemos sentir. E nós podemos sentir quando nós lemos a Bíblia, irmãos, e sentimos o poder da sua palavra, o poder que ela tem de mudar a nossa vida. Quando nós lemos a Bíblia, ou quando escutamos alguém ministrando a palavra para nós, e aí nós percebemos, irmãos, que aquela palavra está vindo de encontro e está me incentivando a mudar de vida. Isso é o Espírito Santo de Deus falando aos nossos ouvidos, ao nosso coração, procurando nos convencer a aceitar a Cristo, a aceitar a Deus como nosso piloto, como nosso cabeça, como nosso dirigente, como aquele que vai dirigir a nossa vida, como aquele que você pode entregar a sua vida na mão dele e confiar. Igual estão fazendo esses carros aí, que tem carro que você não precisa mais nem pilotar, sabe, irmão? Sabe aquele piloto automático? Imagina, você entrar num carro, ele tem até volante, mas você dá uma ordem para ele, ele vai até o endereço sem você ao menos tomar a direção, ele já sabe o caminho. A pessoa pode até dormir, descansar, que ela vai chegar. Por exemplo, um avião, né? Você acha que os pilotos enxergam o aeroporto quando eles estão lá em cima pilotando o avião? Enxerga, irmão, o bico do avião, você não vê nada. Eles olham assim para o lado, olham para o outro. Se eles não se deixam ser guiados pelos computadores, a torre de controle que está aqui na Terra, são eles que controlam os aviões, para no momento que eles pousam ou no ar, não colidam com ninguém. Da mesma forma, quando você imagina que esse controlador de voo é Deus, o avião é eu e você, tá certo? E o piloto é o Espírito Santo. Vai dar tudo certo ou não vai? Amém? Então a mesma coisa é a minha e a tua vida, é como um avião. A gente precisa colocar a nossa vida nas mãos de quem? Do Espírito Santo de Deus. E ficar tranquilo, irmão, que o caminho que o Senhor está nos ensinando, está querendo nos levar, é um caminho de bênção, de vitória para a igreja, é um caminho eterno, porque é a vida eterna que Ele tem nos prometido. Então, para a gente chegar até este aeroporto, vamos assim dizer, nesta mansão, nesse lugar celestial que Deus preparou, precisa que seja o Espírito Santo que tenha que estar no controle. Porque a gente não, se deixar a gente controlar, a gente desvia do caminho. E é provável que a gente possa colidir com alguma montanha, né? Ou na hora de aterrissar, descer fora da pista. Então, irmãos, colocar a nossa vida, deixar que o Espírito Santo possa dirigir, irmão, não tem coisa melhor. Você pode descansar, mesmo em meio à tempestade. Jesus estava lá no barquinho, ó, descansando. E os irmãos lá, os nossos irmãos apóstolos, estavam todos desesperados, acharam que ia morrer. Mas quando o Senhor está no controle, está no barco, né? Nós podemos ter calma. Ainda que a luta seja, irmão, olha, tem hora que a gente sabe que o negócio aperta mesmo, tem hora que a gente se desespera. Mas a gente não pode esquecer que, Senhor, que Ele está sempre olhando por nós, orando por nós, intercedendo por nós. O Espírito Santo está fazendo todo esse trabalho. Ele só quer a nossa paciência, irmãos, que a gente persevere até o fim, só isso. E acredite, irmãos, pela fé, que tudo que Deus escreveu é real, amém? Não duvide do que Deus escreveu na palavra, porque Ele vai falar, olha, porque Deus está querendo que a gente seja dirigido pelo Espírito Santo, porque o nosso espírito, ou seja, a nossa natureza pecaminosa, a nossa carne, é inimiga do Espírito Santo. Da mesma forma, o Espírito Santo é inimigo da nossa natureza. Então não tem como, a guerra é travada, a luta é travada. Aí no 17 ele diz, por quê? Por que eu quero que vocês se deixem dirigir pelo Espírito Santo?
Porque o que a nossa natureza humana ela quer é contra o que o Espírito Santo quer. E o que o Espírito Santo quer é contra o que a nossa carne deseja. É por isso, irmãos. E ele vai continuar dizendo, 17, os dois quem? O Espírito Santo e a nossa natureza. Os dois são inimigos. Pode viver dois inimigos debaixo do mesmo teto ou no mesmo lugar? Não. Pronto, irmãos, só por isso daqui a gente tinha que parar para pensar um pouquinho e ver o quanto é o preço que se paga servir a Jesus. Não há lugar para duas coisas, irmãos. Nosso templo, ou ele habita o Espírito Santo de Deus, ou nossa natureza humana. Os dois são inimigos. E ele continua dizendo assim, por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Olha o que finaliza o versículo 17. Na minha versão está escrito isso, irmãos. Por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Amém? A palavra não é minha, a palavra é de Deus. Então qualquer um que duvida, que não, isso não é para mim, está exagerando, não é contra nós que nós devemos, ou eu me levantar contra qualquer pessoa que está ministrando uma palavra dessa e falar, não, você está errado. Não, é de Deus. Então a guerra é com Deus. Se nós queremos então guerrear, vai ser com Deus. Agora quem vence Deus? Não há possibilidade. Em outras traduções está, mas se vocês são guiados pelo Espírito Santo, não estão sob o domínio da lei, que é comparada à natureza humana, à carne. Porque Gálatas foi escrito num tempo em que vários irmãos que praticavam o judaísmo se converteram ao cristianismo e estavam muito apegados, sabe aquelas leis de Moisés, cerimoniais, tinha que matar bicho, tinha que ainda ficar fazendo um monte de coisa para os pecados serem perdoados ou cobertos até Não, Paulo estava agora Paulo se converte, está em uma outra direção, ensinando aqueles cristãos, não precisa mais se circuncidarem, cortar lá os prepúcios, os homens. Não importa se você é circuncidado, se você não é, todos são um em Cristo agora. Não há grego, não há judeu, não há escravo, não há livre, todos agora são a mesma pessoa em Deus. E ele vai continuar dizendo, irmãos, ele vai, olha a palavra para hoje, quantas coisas, a natureza, irmãos, você se conhece, certo? Não tem ninguém melhor depois de Deus para conhecer você mesmo do que você mesmo. Você se conhece, você conhece as suas limitações, você sabe, a começar antes lá, o que você era antes de se converter. Você sabe que muitas coisas você fez por impulso, você fez porque quis, você sabia que era errado e fez mesmo. Mas hoje não, irmãos. Antes nós éramos dominados pela lei do pecado que nos conduzia. Quem dirigia a minha e a tua vida era o pecado. Hoje não mais. Mas ainda assim, a palavra de Deus precisa continuamente ser pregada, esta palavra na igreja, porque a gente ainda acaba se deparando com várias pessoas que saem do caminho, são tentadas, se desviam, aí vem aqueles pensamentos antigos lá de trás, elas têm o desejo de praticar os mesmos atos, e aí começa a guerra, ela não consegue deixar o Espírito Santo dirigir a sua vida, aí dá lugar para a carne, ela cai no pecado, depois volta rastejando para a presença do Senhor, fraca, quase morta. Isso é prevenção para nós, são palavras de prevenção, para nós evitarmos e vermos a nossa natureza humana, nossa natureza pecaminosa, amém? Versículo 19 agora, do 19 ao 21, Paulo vai explicar, ele vai ser mais claro aqui, porque talvez alguém lá no meio daquela igreja não ia entender, mas o que você está querendo dizer? O que são as práticas da natureza humana? O que o ser humano pode praticar? Como se ele não soubesse. Jesus disse
que do coração procede todo tipo de maldade, irmão. Homicídio, adultério, lascívia, prostituição, idolatria, bebedice. Paulo vai falar também isso para aquela igreja, que precisava, a igreja estava crescendo, estava se edificando, né? Eles precisavam conhecer mais quem era Cristo. Então ele vai falar, sabe quais são as coisas que a natureza humana produz? São essas daqui, ó, 2 pontos. A imoralidade sexual, verso 19 a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, adoração a ídolos, feitiçarias, bruxaria e tudo semelhante de coisas a esta, inimizades, brigas, ciúmes, acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, divisões, invejas, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas com essa. Repito o que já disse, que os que praticam essas coisas não receberão o reino de Deus. Em outra tradução, ele diz o seguinte: a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, eu falei da prevenção, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Irmãos, se você pretende, se eu pretendo um dia morar no céu, eu preciso me apegar demais a essa palavra aqui. Por quê? Nós sabemos que muitos precisam ser libertos, precisam se converter, precisam entregar as suas vidas a Jesus, para poderem, por meio do Espírito Santo. Irmão, o Espírito Santo é o único que pode varrer tudo que é de ruim dentro da minha e da sua vida. É o único que pode lavar tudo que está sujo, de impuro aqui dentro. Não digo dos meus órgãos, não. Eu faço esse gesto aqui, mas estou querendo dizer das minhas ações, das minhas atitudes, da maneira que eu me comporto, da maneira que eu falo, das minhas ações, da maneira que eu tenho, as minhas atitudes diante de várias situações, seja ela na minha casa, no meu tratar com os meus filhos, com minha família, com um amigo, esposa, trabalho, igreja, vizinho, irmão, com a sociedade em geral. Nós estamos vivendo, estamos muito às portas da vinda de Jesus. Vocês não estão percebendo isso talvez, mas Jesus está muito próximo de voltar, e Ele está sendo bem claro na palavra. Irmão, só vai escapar disso quem for de Deus, quem imita a Deus como filho amado. Ele falou para os Efésios, sejam imitadores de Deus. Deus tem pecado? Não. Em outro momento, para os Coríntios, ele fala, sejam meus imitadores, como eu sou de Jesus Cristo. E então nós vamos ver como Paulo foi. É só ler todas as cartas. Olha que privilégio. Tem umas 13 epístolas aqui, só dele. Sem contar Hebreus ainda, que alguns não sabem quem escreveu, mas alguns até dão a autoria para Paulo. Mas enfim, olha que privilégio. E é muita lição de vida aqui para nós. E prática, não é só teórica, é prática. O gostoso de ler, principalmente o Novo Testamento, os ensinamentos que Jesus deixou, é a praticidade que todos nós podemos ter em viver uma vida da vontade que Deus ele se agrada, irmão. E a gente aqui é muito falho. A gente nessa hora, quando a gente erra, é porque a gente se deixou vencer pela natureza humana. A gente às vezes passa por algum colapso, sei lá, alguma coisa acontece. O problema às vezes é tão grande que nos faz pensar que por um segundo, algum momento, Deus ele não existe, ou Deus ele não está presente, não nos ouve, mas Ele sempre está. O papel dele é sempre nos convencer a questões relacionadas a pecado, a justiça e juízo. O papel do Espírito Santo é esse, além de nos consolar e nos confortar. Continuando o texto, versículo de número 22 e 23, eu posso dizer que são os versículos-chave para a mensagem desta noite, a respeito do tema que é viver no Espírito e não na carne.
Por que Paulo insiste tanto em falar sobre este assunto nas epístolas, nas cartas que ele escreve? Porque ele, como eu e você, também viveu, né, lutas, grandes lutas dele mesmo com a carne. Olha, tem coisa que eu não queria fazer, mas eu faço. Muita coisa eu gostaria de fazer, né, vontade, mas não faz. Tudo isso por causa da luta, da batalha espiritual que ele tinha, da luta da carne. Por quê? Que ele pede, insiste, e a gente insiste, ao mesmo tempo que nós ministramos essa palavra, né, eu vou aqui aprendendo também, e considero como a palavra não é minha, é de Deus. A palavra vem, fala comigo também, dizendo, fazendo eu entender por que Deus, e principalmente o apóstolo Paulo, insiste tanto em falar a respeito desse assunto. Porque, irmãos, a partir do momento que nós deixamos que o Espírito Santo venha dirigir nossa vida, olha o que o Espírito Santo vai produzir na minha e na tua vida. Primeira coisa, verso 22 aí, vai dizer o amor. Ô irmão, amor. O mundo jaz no maligno, vocês estão vendo aí. Ninguém ama mais ninguém. Tá uma coisa que até na igreja a gente está tendo dificuldade de lidar com os irmãos, com muitos irmãos. Por quê? Você percebe que ainda não, ou se deixou perder essa essência do amor de Deus, sabe? E quando, a partir do momento que a gente perde o amor, irmãos, Jesus disse que nos finais dos tempos o amor de muitos se esfriará. Quando a gente perde o amor, a gente não consegue produzir nada de bom para Deus, só vai produzir o que a carne deseja. Por exemplo, a falta de amor, ela vai produzir inimizade. Quantos de nós aqui, às vezes, o irmão sem o entendimento desse assunto, ainda não, muitas das vezes não liberta, ele acaba, né, se tornando inimigo nosso, ou inimizade. A gente vai aconselhar, ele não quer distância, inimizade, divisão, contenda. É tanta coisa, irmãos. Por quê? Porque não dá lugar para o Espírito Santo de Deus dirigir a vida. O Espírito Santo também produz alegria, irmãos. Quanto tempo faz que você não sente alegria? Mas é possível. Por quê? O Espírito Santo pode nos proporcionar isso. Todos os dias nós temos motivos de nos alegrar. Primeiro porque Deus nos tirou do lamaçal do pecado, Ele mudou a nossa vida, irmão. Isso é tudo. Podemos, irmão, eu não posso ter nada, mas você tem a convicção de que você vai ser salvo, que você está fazendo tudo, irmão, você é a pessoa mais feliz desse mundo. Por servir a Cristo, você deveria se considerar a pessoa mais feliz e alegre desse planeta, desse universo, por ter crido na palavra. E agora saber, né, que pela fé você sente aí o Espírito Santo. Ô irmão, não tem coisa melhor e mais alegre. Olha o que o Espírito Santo produz em nós: paz. Irmão, não tem preço, a paz não tem preço, a não ser este: se permitir ser dirigido pelo Espírito Santo. Ele pode nos dar paz. Pode, porque na Bíblia está escrito, a Bíblia é a palavra de Deus. Além de conter, é a palavra de Deus. O que mais ele produz? Paciência, irmãos. Quantos de nós, vocês sabem que a paciência, ela só funciona quando nós estamos em tribulação. Então, quando nós estamos passando por dificuldade, então, é neste momento que a paciência entra em ação. Quando não temos paciência, a gente se deixa vencer pela tribulação, e a paciência, ela consegue, né, controlar, fazer com que você respire mais, dê mais, né, se torne mais longânimo. A delicadeza, em outra tradução, né, podemos pegar o que aqui? A benignidade, a bondade, a fidelidade, irmãos, a humildade e domínio próprio. Muitos de nós perdemos isso. Então, isso é o que o Espírito Santo pode produzir na minha e na sua vida, amém? Glória a Deus. Contra essas coisas, disse o apóstolo, escreveu: não existe lei nenhuma contra essas coisas. Irmãos, nós temos essa liberdade em Jesus. Já pensou em viver tudo isso de uma só vez? Experimente, eu te convido, se ainda não viveu.
tenta se desligar, assim, não digo se desligar, mas se ligue mais no céu, se ligue e creia mais no Espírito Santo. Tenha fé, irmãos, aumenta a sua fé. O Espírito Santo, ele tem esse poder de fazer com que você aumente a sua fé. Por isso que ele insiste, repito, nessa palavra, porque nós não podemos fazer o que queremos, devemos deixar que o Espírito Santo dirija a minha e a sua vida. Glória a Deus. As pessoas, olha o que ele vai dizer aqui no verso 24, as pessoas que pertencem a Jesus Cristo, elas crucificaram sua natureza humana. Aí, já pensou o apóstolo Paulo? Porque assim, acontece muito, a gente só retransmite o que o apóstolo já pregou, e muitos de nós acabam não dando crédito. Agora imagine se fosse Paulo dizendo isso aqui, pessoalmente para nós. Vocês que entregaram suas vidas para Jesus, vocês crucificaram a sua natureza, com ela lá na cruz, seus pecados. As pessoas que pertencem a Jesus Cristo, ele está afirmando, crucificaram a natureza humana delas. E vocês? E nós? Já pensou? Então essa palavra, ela vem, está chegando como até você? Perdão, está chegando como até a mim? Com afirmação? Não, beleza, já sei, me converti já, né? Eu sei em quem eu tenho crido, em quem eu tenho confiado, a minha vida é totalmente dirigida pelo Espírito, mesmo ainda com algumas limitações, mas Deus conhece quando você tem a intenção de continuar se permitindo ser dirigido pelo Espírito. E ele vai finalizar dizendo o seguinte: além de ter crucificado a natureza, as pessoas que pertencem a Jesus, junto foram todas as paixões e desejos da carne. Será que foi mesmo? Será que todos os nossos pecados, nós verdadeiramente cremos que já foi perdoado lá na cruz, já ficou lá, foi apagado, e agora nós estamos vivendo em novidade de vida? Será que nascemos de novo? Eis a pergunta para nós refletirmos, né? E conclui dizendo, e eu já encerro por aqui, que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Quantos podem dizer amém? Amém. Olha, irmão, vou repetir, olha o que o apóstolo escreveu, que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Louvado, exaltado seja Deus. Irmão, nosso desejo é de ver assim, a igreja, todos nós vivendo essa novidade de vida, irmão. Quando a outra pessoa chegar lá, quase morrendo, fraquinha, angustiada, você todo cheio do Espírito Santo, vai apresentar para ela este Deus maravilhoso, que te ensinou a vencer as suas lutas, com paciência, com paz, com longanimidade, porque você passou a viver no Espírito e não na carne, amém? A não tomar decisões próprias, mas antes consultar a Deus, saber o que Ele ensina, o que Ele, qual o caminho que Ele pode nos mostrar, a resposta. Nós não devemos ser orgulhosos, olha aí, é isso, resume-se nisso, verso 26, e nem provocar ninguém, e nem ter inveja um do outro. E aí eu convido você a se colocar de pé, glória a Deus, nós vamos orar e agradecer ao Senhor, agradecer a Deus, porque essa palavra vem de Deus para o nosso coração. Eu quero, meu irmão, minha irmã, que você seja usado por Deus, seja cheio de fé e do Espírito Santo, para ministrar na vida de outras pessoas, que talvez estão vivendo lutas, lutas, tribulações, dificuldades, achando, sem esperança, amém? Que você possa ser um instrumento de Deus, e que se essa palavra veio de encontro ao teu coração, também se estava numa situação que precisava ouvir essa palavra, que Deus te encha do seu Espírito Santo, que o Espírito Santo possa dirigir sua vida, não hoje tão somente, mas para todos sempre. Senhor nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero Te agradecer esta noite por esta palavra, pela vida de cada irmão, de cada irmã. Ajude-nos, Senhor, a nos libertar ainda, se há pecado em nós, Senhor, pecados talvez escondidos, outros tipos de pecados, meu Pai, o Teu Espírito Santo é poderoso, Pai,
Oh Senhor, basta-nos rasgar as nossas almas, os nossos corações diante de Ti, abrir, Senhor, o nosso coração e permitir que Teu Espírito Santo venha dirigir a nossa vida por completo, Senhor. Me ajuda, Deus, nas minhas atitudes, Senhor, me ajuda no deitar, no levantar, no caminhar, no falar, no pensar, no vestir. Meu Deus, que eu não seja motivo de escândalo para ninguém, Senhor, e também a nossa irmandade, a nossa igreja, Senhor, do qual o Senhor, pela misericórdia, pela Tua graça, me usou como instrumento para falar aqui, Senhor, também possa continuar andando firme e constante, não fazendo a Sua própria vontade, mas a Tua vontade, pois nós aprendemos nessa noite que nós não podemos fazer o que queremos. Que o Teu Espírito Santo habite em todos, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Quantos podem dizer amém? Amém. Que essa palavra seja guardada no meu e no teu coração, para nós não pecarmos contra Jesus, e que as palmas louvem e exaltem o Deus soberano, o Rei do universo. Glória a Deus, aleluia.